Oi, vamos dar continuidade à semana Quem Organiza, Realiza. Você está no terceiro dia do treinamento, se você não assistiu os vídeos anteriores, volta lá. E quem é o cachorro que vai vencer o combate? Um Rottweiler, um Pitbull, 30 dias presos. Quando eles são soltos, quem é que vence a batalha? Aquele que eu alimentar. Todos nós temos esses dois cachorros dentro de nós. É aquilo que eu alimento que vai vencer. O que eu alimento em mim é que vai vencer no meu dia a dia. A gente vai voltar a falar sobre isso. A gente vai voltar a falar também sobre a pipoca, a metáfora da pipoca, né? Como é que anda o seu potinho? O meu é o potinho da realização. Como eu tô gravando e hoje é domingo, ele ainda tá vazio, ok? Ao longo da semana a gente vai encher. Cadê o seu pote? Manda foto lá no Telegram, onde a gente pode conversar, enfim. Pode ser a foto do seu pote, pode ser a foto sua com o seu pote. Mais um avião passando, Congonhas está aberto. E é assim, a gente vai vivendo com os ruídos do dia a dia, a gente vai enfrentando. Eu não tenho controle sobre a situação externa, eu não tenho controle, né, sobre os aviões que decolam, enfim, em Congonhas. Assim como eu não tenho controle sobre tantas situações que acontecem. Mas eu tenho controle. Lembra que a gente conversou ontem sobre Nelson Mandela? Pois é. Como é que está o seu caderno? Fez anotações? Pois é, a gente vai usar bastante ele ainda. É a sua nova história. Mas agora eu vou dar uma pausa e eu vou colocar uma foto aqui. Eu vou colocar duas fotos. Uma foto da minha prima, sorrindo, e uma foto minha com o Alexandre no colo, que é o filhinho dela. Vocês devem ter visto um vídeo que eu fiz, uma montagem de várias pessoas sorrindo. Eu pedi pelo status do WhatsApp e algumas pessoas me mandaram. E ela não mandou. Depois ela viu o vídeo e falou: prima, como você não colocou minha foto no vídeo? Não é possível. Eu falei: Janaína, você estava parindo, você não me mandou foto. Ela falou: ah, é verdade, né? Ah, mas eu quero. Literalmente, ela estava na maternidade. E vocês vão ver a foto. Eu fui visitar o Alexandre com 24 horas. Que bebê lindo, uma graça. Aí eu falei: tá bom, prima, agora eu vou colocar a sua foto e ainda vou te mandar um beijo. Beijo. Aproveito para agradecer de novo a sua presença aqui, te dar uma boa noite, bom dia, não sei que horas você está vendo esse vídeo. E aqui tem pessoas que eu conheço, né, primos, primas, parentes. Outro avião. Tá na hora do rush. Outras pessoas que eu conheço, amigos recentes, amigos antigos, pessoas que eu não conheço. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Fala um pouco da Janaína, né? Janaína é uma graça. Mas, essa menina me deu trabalho desde o dia que ela nasceu. No dia que ela nasceu, eu tinha 9 anos. E aí foi todo mundo pra maternidade e eu fiquei lá embaixo. Todo mundo subiu e eu fiquei lá. Eu não tinha idade pra subir. Aí eu fui na portaria, onde estava o segurança. Olhei pra ele, uma carinha de choro. E ele falou: você já tem tamanho. Vai, sobe, 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 sobe. 9 anos eu já tinha tamanho. Quase esse. Não era esse ainda, mas era quase. Aí eu subi. Aí falou: nossa, Janaína, você já me fez ali convencer o guarda que eu tinha que subir pra te ver. Desde o dia do seu nascimento. Depois a gente conviveu e... ela fala que eu assustava ela, imagina. Eu e meu irmão, a gente éramos mais velhos, a gente montava umas brincadeiras de assustar e fazia gravação. Era uma coisa bem bacana, mas ela disse que eu assustava ela, mas ela gostava, ela pedia. Ela e a irmã dela. Mas foi bem bacana. E quando eu tô falando da minha infância, você tá pensando na sua. Essa é a ideia, né? Você tá pensando na sua infância. E todos nós temos lembrança da nossa infância. Problema, mais um avião, mais um ruído. O ruído na nossa vida é quando a gente olha para o passado e enxerga somente as dores. Preciso olhar para o meu passado com alegria. Tudo bem, aconteceram coisas que não foram boas, mas eu preciso ressignificar. Quando a gente fala, né, focar no presente, tirando o olhar das dores do passado, tudo bem, o que passou, passou.
Importante, se você não viu o vídeo de ontem, quando a gente conta a história de Nelson Mandela, bem importante você dar uma olhada lá. E hoje nós vamos falar ainda de Viktor Frankl. Viktor Frankl é maravilhoso. Então, o que eu quero nesse momento, que você olhe para sua infância, mas só na parte boa. Não dá para ficar, e olha o que aconteceu. Nós não vamos nos aprofundar nesse assunto, mas tem vários estudos que mostram que o que acontece ali entre os 0 e os 12 anos determinam a nossa vida adulta. E que as pessoas que vivem do passado, e normalmente a pessoa que vive do passado, ela sempre está falando das coisas ruins. Essa pessoa tende a ter sérios problemas emocionais. A gente não vai entrar em detalhes aqui, isso caberia aí num outro curso, numa outra situação, porque é um vasto assunto. Quem vive muito do passado, muito triste, muito triste, muito triste, está alimentando tristeza. Qual é o cachorro que essa pessoa está alimentando? É esse cachorro que vai vencer a batalha. Ainda que seja só o poodle. Deixa o Rottweiler 30 dias sem comida e sem água para ver o que acontece. O poodle ganha de primeira. Assim como quem vive muito no futuro, socorro, meu futuro, o que vai acontecer, como é que vai ser, também está em desajuste. Por isso que a gente fala, a gente precisa vir para o presente. E essa é a graça da inteligência emocional. Que algumas pessoas que já estavam fazendo, quem organiza, realiza comigo. Lembra lá atrás eu ofereci para fazer com algumas pessoas no mês de outubro. Então a gente estava fazendo, né, particular. Não vou citar nomes aqui, tá? Vocês estão aqui comigo. E eu estava conversando com uma pessoa e ele, levantando essas questões de infância, ele falou assim, nossa, mas o que será que aconteceu? E isso, e... Calma, independente, dá pra saber, terapeuta faz isso, PNL, enfim, dá pra saber, dá pra investigar, mas assim, eu vou olhar pra minha infância e vou descobrir alguma coisa, tá? E aquilo que a gente falava ontem, às vezes eu vou procurar um culpado, eu vou achar e não vai resolver nada. O que eu gosto muito da inteligência emocional e de Viktor Frankl, que a gente vai conversar hoje, é que independente do que aconteceu, independente do que causou, tem solução. O meu olhar é agora, o meu olhar é no presente, é daqui pra frente. O passado passou, é daqui pra frente. Então a gente vai falar do Viktor Frankl. Já quero deixar uma frase muito bacana dele, que ele diz o seguinte: o meu passado, a minha história me condiciona, mas não determina. Essa frase para mim é fantástica. O que aconteceu comigo me condiciona a viver de uma determinada maneira, mas não é determinante. Eu posso dar uma viravolta. Então, pega sua lista, pega seu caderno de anotação, vamos lá. Nós chegamos a um momento bastante importante do treinamento. Lembra que eu falei que eu separei algumas coisas que eu julgo mais importante. Viktor Frankl. Viktor Frankl foi um psiquiatra austríaco que passou alguns anos nos campos de concentração. Saiu em 1945 com o fim da Segunda Guerra Mundial. Antes de ir para o campo de concentração, ele já desenvolvia sua teoria, logoterapia, que significa a vida tem sentido. Depois que ele sai do campo de concentração, ele escreve Em Busca de Sentido. Esse livro eu li há mais de 10 anos, quando eu fiz o meu primeiro processo de terapia com psicólogo. Ele é logoterapeuta, foi maravilhoso. E eu li esse livro na época, porque ele era um logoterapeuta, e foi quando eu comecei a pensar algumas coisas diferentes. Recomendo, aliás, é muito bom. O que Viktor Frankl faz? Lá no campo de concentração, ele vai, vamos dizer assim, filtrar, desenvolver ainda mais a sua teoria que já vinha começando, em busca de sentido. Ele percebe algumas coisas. Por exemplo, lá no campo de concentração, as pessoas eram mortas, muitas delas eram levadas para a câmara de ar, enfim.
Outras não suportavam o sofrimento, porque a gente não faz ideia, por mais que a gente veja filme, tenha leitura, a gente não faz ideia do que era o campo de concentração. E muitas pessoas não suportavam, né? Quando terminou, eram homens de 1,90 m saindo de lá com 40 quilos, pesando 40 quilos. Então era um sofrimento físico, além de todo o sofrimento, toda a pressão emocional. Então muitas pessoas que não eram levadas para a câmara de gás, ou enfim, ele usava uma expressão, ia para o fio. Porque imagina, o campo ele era todo cercado por cerca elétrica. Então a pessoa ia lá e dava fim na própria vida. Então ele usava uma expressão, quando a pessoa não aguenta mais, ela vai pro fio. E aí ele é descoberto como médico lá no campo de concentração e ele acaba sendo pego, né, para ajudar outras pessoas, enfim, enquanto médico. Mas enfim, ele percebe que só sobreviveu ao campo de concentração quem tinha um forte motivo, porque ou a pessoa morria ou ela se matava. Então aquele sofrimento todo, aquela angústia toda, só sobreviveu quem tinha um grande motivo. No caso do Victor, toda a família dele foi levada para o campo de concentração. Ele era recém-casado e ele sempre imaginava a esposa dele esperando ele em casa. Então ele visualizava isso, minha esposa está me esperando em casa, eu preciso sobreviver a isso tudo. E ela morreu num outro campo de concentração, mas ele não sabia. E aí ele vai conversando e observando, ele nota isso. Então o que a gente traz para a nossa vida hoje, diante da logoterapia, de todo esse desenvolvimento? A busca do sentido da vida. Qual é o sentido da sua vida? Isso é importante, essa resposta é importante. Então a gente precisa ter um forte motivo. Isso nos faz caminhar. Quando tem uma pessoa que está desmotivada, desanimada, quando ela fala, eu não aguento mais a minha vida, enfim, na verdade, se você conversar um pouco com essa pessoa, você percebe que a visão de futuro dela, enfim, ou é ruim, ou às vezes nem tem. Tem pessoas que não têm nem perspectiva. E quando tem, é uma perspectiva muito negativa. E aí desanima mesmo. É o que acontecia no campo de concentração. Então Victor vai dizer, um grande caminho é encontrar o sentido da vida. Olhar para o futuro de uma forma positiva, de uma forma otimista. Ok? E aí ele transforma toda essa dor em esperança. Toda a dor que ele viveu no campo, quando ele sai, aí ele se casa novamente, ele tem uma filha e ele segue a vida como psiquiatra, como logoterapeuta. E ele transforma toda aquela dor em esperança para outras pessoas, buscando e entregando a vida. E aí ele diz, estou lendo aqui, ele diz que nós podemos descobrir o significado da vida de 3 maneiras diferentes: fazendo alguma coisa, experimentando um valor ou um amor e sofrendo. O meu passado me condiciona, mas não determina. Isso é um ensinamento de Viktor Frankl também. O que aconteceu me faz viver de uma determinada maneira, mas não é determinante. O que significa? Eu sou condicionada e aí normalmente eu vou repetindo o padrão, né? A gente diz repetir o padrão de comportamento. Então eu acabo repetindo as coisas que eu aprendi na minha infância, ou não, ou coisas que eu fui vivendo ao longo dos anos. Eu vou repetindo esse padrão de comportamento, eu vou repetindo muitas vezes um padrão de comportamento social, eu vou repetindo aquilo que eu ouço das pessoas, até que eu tenho um estalo. E falo, peraí, eu tô condicionada, mas isso não é determinante, eu posso mudar. Sabe aquela história, pau que nasce torto morre torto? A gente não é pau, a gente é ser humano. Então eu não preciso levar até o fim da minha vida aquilo que eu vivi até agora que não é bom. Vou levar o que é bom? O Viktor Frankl traz essa grande realidade, essa tomada de consciência. Peraí,
que tá bom, bacana, vamos reforçar, vamos continuar, mas o que não tá, eu tenho que tomar uma ação. E uma das maneiras que ele fala, dessa visão positiva de futuro, eu insisto com você. O livro Picos e Vales traz uma clareza. Quando eu li, eu já gostei. É uma história muito leve, né? Já falei pra vocês lá no primeiro vídeo. É uma história bastante leve. E aí no final, quando eu li, eu falei, nossa, se inspirou em Viktor Frankl também para escrever. Porque ele traz, vou dar um spoiler aqui, mas é pouca coisa que eu vou contar. Ele acaba dizendo assim, para você ter uma excelente forma de você atingir o próximo pico, né? Você atingir uma coisa boa, imagine-se aproveitando um futuro melhor e com riqueza de detalhes. Isso são detalhes, são verdades que vai fazer com que você em breve alcance esse próximo nível, essa situação. Então eu imagino aquilo que eu quero. Coloco bastante detalhes, cor, cheiro, sensação e coisas que são realmente verdadeiras. Me coloco nessa cena e eu visualizo 1 dia, 2 dias, 3 dias. Eu vou trabalhando visualização, uma visualização que eu crio. E isso vai ficando tão forte que eu acabo me movendo para fazer isso. Se a gente olhar pelos olhos da espiritualidade, a fé é a certeza a respeito daquilo que não se vê, a respeito daquilo que não se viu ainda. Isso é fé. Eu não vi, mas eu acredito. Olhando do ponto de vista científico, neurociência tem trazido isso, física quântica, eu crio a minha realidade a partir do meu pensamento. Então as coisas elas estão ali se complementando. Ó, trouxe só um pedacinho do livro, tá? Gente, é fantástico. Aí no final falei, gente, Viktor Frankl no livro. Então eu vou trabalhando. No meu caso, o caderno das conquistas. Aquilo que é bom eu vou guardando, eu vou anotando. Porque isso me sustenta. Porque é claro que nós temos picos e vales. Então no momento que acontece uma coisa ruim, eu acabo, peraí, no caderno, vamos olhar. Eu quero até trazer um exemplo aqui. Lembra, faz um tempo, eu ofereci esse treinamento para algumas pessoas. E algumas pessoas aceitaram, enfim, durante o mês de outubro, né? Um treinamento de 30 dias, onde a gente está tratando aí de forma pessoal. Quem organiza, realiza. Então, o trabalho era dar uma olhada como é que está a vida e criar uma meta neurologicamente correta, que é o que a gente vai fazer, não lembro se agora é quinta ou sexta. A gente vai fazer essa semana, ou amanhã ou na sexta. E ela me permitiu citar o exemplo, mas eu não vou citar o nome. Ela criou uma meta, estabeleceu uma meta de perder 5 quilos. Na verdade, emagrecer 5 quilos, né? Então ela pesava X, na meta ela pesaria Y. Nesse espaço ela falou, não, eu consigo, enfim, e ela começou a trabalhar, e a gente foi trabalhando em algumas ferramentas. Chegou no dia, eu falei, e aí? Ela falou, não, eu vou me pesar no sábado. Quando se pesou, ela falou assim, olha, engordei 2 quilos. Nesse momento a gente respira e eu perguntei como é que você está se sentindo. Claro, e ela não estava se sentindo nada bem. É humanamente normal, né? Estabeleceu uma meta que ela acreditou que fosse possível, mas a meta deu sentido contrário. Então ela estava mal, né? Enfim. Passou-se deixei passar alguns minutos, algumas horas, a gente foi falando ao decorrer do dia. E falei, quais são os pensamentos, quais estão os sentimentos, como é que tá isso agora? E ela disse uma coisa muito importante, eu não vou desistir de mim. E toda a conversa ali, o que eu senti? Ela falou, eu tenho ferramentas para continuar. Eu sei que eu posso, eu quero. E eu tenho sentido, eu tenho dito isso para ela. Eu até falei, eu vou esticar um pouquinho. A gente combinou 30 dias, mas a gente vai fazer um pouquinho mais. Eu tenho sentido uma força, uma vontade tão grande. E eu falo para ela, logo, logo você vai ter um resultado impressionante. Em todas as áreas da sua vida, porque a gente trabalha inteligência emocional em todas as áreas da vida.
Então tudo bem, traçamos uma meta, essa meta não foi atingida, mas aí, o que eu disse para ela? Está na hora de pegar aquelas listas que a gente fez lá no começo. Por isso que eu falo para você, é um caderno, coloca, porque é para fazer todo dia. Mas eu sei como é que a gente é, né? Vai um dia quando eu fiz. Aí eu falei, lembra aquela lista? Tá na hora de pegar. Tem algumas listas que ela fez com as características dela, o que ela é, e nessa lista ela colocou coisas também que ela não sente ainda, mas que ela quer ser. E são coisas que fortalecem. E também os motivos de gratidão. Eu falei, é hora de pegar a lista, porque isso nos sustenta. Gente, ela tá com uma força emocional impressionante. Eu acredito que uma das coisas que mais fortaleceu para ter reagido assim nesse momento, onde ela foi checar a meta e tinha dado alguma coisa diferente, foram os ganhos. Gente, um exercício muito importante é sempre eu olhar o que eu aprendi. E ela fez algumas coisas no decorrer do mês. Ela voltou para academia, ela melhorou a ação, várias coisas. Então, assim, pega o caderno, tem uma tarefa de hoje. Hoje serão duas, tá? Você vai fazer uma lista de coisas que você aprendeu já essa semana. Tem algum aprendizado? Você pode pôr você pode fazer uma lista no caderno do que você aprendeu, ou alguma coisa nova, sabe? Aquele insight. E também os aprendizados que você vai colocar lá no pote. Pode escolher se você vai colocar no caderno ou no pote. Lembra que você precisa preencher o potinho, né? Opa, qual foi o insight que eu tive? Vou colocar no pote. Vou guardar no pote. Isso é muito importante. Por quê? Picos e vales não são apenas os momentos bons e ruins que acontecem com você. São também como você se sente por dentro e como reage aos acontecimentos externos. Lembra, não é o que acontece à minha volta, é como eu reajo. Os erros que você comete nos momentos bons de hoje geram os momentos ruins de amanhã. E o contrário. As ações sábias que você realiza nos momentos ruins de hoje geram os bons momentos de amanhã. Essa é a contracapa de picos e vales. Ok? Incentivado pelo progresso, o cavaleiro fez algo que nunca tinha feito antes. Esse aqui é um outro livro. O cavaleiro preso na armadura. Essa frase eu anotei, é muito marcante. Incentivado pelo progresso, ele fez uma coisa que nunca tinha feito antes. Foi uma coisa boa, tá? Já percebeu que quando acontecem coisas boas, você tende a fazer outras coisas boas? Porque o progresso nos incentiva. Por exemplo, você faz um bolo e ele fica ruim. Você já não quer fazer mais? Fala, também não vou fazer mais. Agora, quando você faz um bolo e ele fica bom, todo mundo elogia, você fala, vou fazer de novo. Então, incentivado pelo progresso, a gente tende a melhorar. Também na vida emocional. Agora foi a metáfora do bolo. Também na vida emocional. Quando eu estou bem, a minha tendência é ir ficando cada vez melhor. E como é que eu faço? Eu preciso pôr no papel, porque logo eu esqueço. Se eu não criar o hábito de pensar coisas boas, quando acontecer uma coisa ruim, né? Quando vier o vale, aí desanda tudo. Tá bom. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu tô colando, né? Vocês perceberam. Ainda naquele exercício de foco no presente, eu vou pedir para você fechar os seus olhos, só para você se desligar. Aí, você tá no ambiente que tá meio agitado, dá uma pausa, vai para um ambiente mais tranquilo. Você vai então fechar os seus olhos e vai imaginar o seu futuro. A gente já fez lista, já escreveu um pouco. Agora eu quero que você pense um pouquinho. Peraí, escolhe uma situação que você fala, essa situação eu quero mudar. Com certeza a gente vai falando, você já vai pensando várias coisas. Lembra da infância, das coisas boas, né? E não só da infância, mas do seu passado. Lembrança boa.
ok? Respira, constrói uma cena. Qual é a cena que você quer construir agora? De uma coisa boa. O seu futuro agora, você está construindo o seu futuro. E cada vez que eu vou lá na frente e imagino o meu futuro, eu estou construindo esse futuro. Porque aquilo que eu penso, eu vou sentindo, eu vou imaginando e eu acabo agindo. Quando o Em Picos e Vales ele fala isso, né? Imagine o seu futuro com riqueza de detalhes e daqui a pouco você vai começar a agir em busca dele. Pega seu caderno e escreva, se for preciso vai pausando o vídeo, mas escreve o que você está vendo agora, como é que é esse futuro? No mundo onde está tudo bem, como é que é esse futuro? Não é aquele futuro que talvez você tenha imaginado até agora. Ai, vai acontecer uma coisa ruim. Troca isso, agora é hora de trocar. Pensa numa coisa boa. Escreve, desenha. Fez? Bacana, então vamos continuar. Ai, tem gente que fala assim, mas como é que eu vou imaginar um futuro bom do jeito que tá? Você não vive no Brasil então, você não sabe o que está acontecendo. Como é que eu vou esperar uma coisa boa? Você tem duas opções. O gasto de energia vai ser o mesmo, de você esperar uma coisa boa ou de você esperar uma coisa ruim. Você vai gastar a mesma energia. Se não gastar mais ainda com coisa ruim, né? Gasta energia com uma coisa boa. Imagina um futuro bom. É mais ou menos assim. Vamos à historinha. Conhece a história do sapo? Essa é famosa já. Eu não lembro se o bicho era um sapo ou um bichinho lá. Aí ele tá participando de uma corrida. E todo mundo fala, para, você não vai conseguir. E ele vai até o final. Aí no final descobrem que ele era surdo. Ele imaginou uma coisa boa. E ele não deu ouvidos também. Ele com certeza, para ele ter vencido a corrida, ele imaginou que ele ia chegar até o final. E ele não deu ouvidos ali por uma situação que ele não escutava, mas no sentido de que ele não deu ouvido às coisas contrárias. Quando eu tenho foco, quando eu tenho uma visualização positiva, eu sigo. Isso me dá força. Um outro exemplo, mais cabível agora. Eu sou convidada para uma corrida e eu vou. Aí eu já imagino assim, eu faço pilates, male, né? Faço pilates. Gente, não corro, enfim. Aí eu já falo, ixi, então vamos. Primeiro obstáculo, primeira subida, eu já falo assim, eu sabia que eu não ia conseguir mesmo. Eu vou parar. Não, vamos. Não, imagina, olha que subida, nem vou, já tô parando. E paro. Por quê? Eu já sabia que não ia dar certo. Numa outra situação, me convidam para uma corrida, eu sou atleta, eu corro sempre, eu treino sempre, vamos que vai dar certo, vou chegar, não necessariamente que, mas vou chegar até o final. Aí vamos, mas quando vem uma subida, que não estava prevista ali no roteiro, a pessoa vai firme. Nossa, eu tô cansada, mas ela vai, porque ela já criou uma imagem, ela já criou uma expectativa de vitória. É muito diferente. A expectativa que eu crio me faz agir. Quando eu já imagino, sabe quando alguém fala assim, sabia que não ia dar certo? Essa frase é tão comum, eu sabia que não ia dar certo. Peraí, como é que você sabia? Se nem tinha acontecido ainda. Quando a pessoa fala, sabia que não ia dar certo, é porque ela já tinha imaginado que não ia dar certo. E aí quando acontece um obstáculo, ela já para. Porque aquilo que eu imagino me faz agir. Se eu estou imaginando que não vai dar certo, qualquer obstáculo já fala, não ia dar certo, me deixa pra lá. Agora, quando eu já imagino que vai dar certo, a minha atitude é diferente. Lembra que a gente já falou sobre isso, sobre atitude? O meu posicionamento? Então, quando eu imagino um futuro ruim, qual é o meu posicionamento diante da vida, diante das situações? É um. Quando eu imagino um futuro bom, é outro. É diferente. Ok? Então você vai, de hoje para amanhã, você vai reescrever o seu sonho, só que eu vou te pedir para você não ler aquilo que você já escreveu até agora. Não leia, deixa lá, você vai fazer uma nova lista de sonhos, tá? Pensa agora num futuro bom.
não é para pensar num futuro que é possível, é para pensar num futuro bom. Porque às vezes a gente fica só no possível e a gente perde alguma coisa, deixa de ter alguma coisa, porque a gente está tão ali limitado e a gente precisa começar a expandir. Então você vai não olhar aquela lista, você vai fazer uma nova com o seu futuro, as coisas que você quer, ok? Para a gente poder depois trabalhar como é que a gente escreve uma meta neurologicamente correta. Eu vou dar um pequeno exemplo. Muitos brasileiros falam assim: ai, meu sonho é deixar de ser pobre. Eu não quero ser pobre. Tá tudo errado. O que eu estou dizendo? Ser pobre. E já estou dizendo ser pobre. Então já começou errado, sim. Isso como meta já não funciona. Essa pessoa provavelmente vai ser pobre por muito tempo. Aí vem a melancia. Não pense numa melancia cortada ao meio. Qual o tamanho da melancia que você pensou? Quem me conhece já está cansado da melancia, né? Vamos mudar de exemplo. Não quero que você se lembre agora do Ayrton Senna subindo no pódio. Você pensou em quem agora? Ah, não, eu não pensei no Ayrton Senna, mas você pensou em Fórmula 1. Com certeza. O nosso cérebro não entende a palavra não, ok? Não pense agora na sua última festa de aniversário. Você está sentindo até o sabor do bolo. O cérebro não entende a palavra não. Então, quando eu digo eu não quero ser pobre, eu já estou dizendo o quê? Ser pobre. Então, eu preciso transformar essa meta. Esse foi um exemplo. Então, a gente vai trabalhar essa meta. Mas agora, escreva livremente os seus sonhos. Você já vai evitar o não, né? Você já vai escrever os seus sonhos no positivo. E aí, a gente depois vai ter um momento só para falar sobre meta neurologicamente correta. Isso influencia muito. Sabe quando a mãe fala assim, não ponha o dedo na tomada. O que a criança quer fazer? Colocar o dedo na tomada. É, exemplo clássico também. E aí, nós vamos ficando por aqui. Amanhã, deixa eu ver cola. Ai, gente, amanhã é aquele momento que eu falei que se eu tivesse só 10 minutos para falar com você sobre inteligência emocional, eu falaria sobre esse assunto. Que é o quê? Linguagem corporal, comunicação. A força das palavras, a força da minha comunicação. Amanhã a gente volta à metáfora da pipoca, ok? Onde o milho é o meu pensamento, é o meu sentimento, é a minha comunicação. A pipoca. Então a gente vai voltar nesse assunto amanhã. Se o resultado não tá bom, eu vou trocar meu pensamento e meu sentimento. Como é que eu faço isso? E amanhã a gente se encontra aqui, tá bom? Até mais. O link do Telegram tá aqui embaixo. Espero que o link esteja funcionando. Se você manda uma mensagem, Cris, me manda o link. Porque lá no Telegram, então você... Tô anunciando lá o horário que a gente abre pra gente poder conversar um pouquinho. Manda a sua percepção, como é que tá sendo, quais estão sendo os seus aprendizados, ok? É bacana, quando você me dá esse retorno, eu acabo conseguindo ajudar mais pessoas, tá bom? Porque a gente vai se alinhando. Cris, aquilo que você falou, enfim, manda lá, tá bom? Tchau!